Bom, muito boa noite a todos. Estamos iniciando então mais um encontro mensal da Ansub, né? E hoje a gente tem o prazer de receber a professora Roberta Peio, que vai nos falar sobre avanços em sistemas de cultivo em substrato com recirculação do drenado. Lembrando, né, que esses encontros são promovidos pela Associação Nacional de Substrato para Plantas, a qual eu tenho a satisfação de presidir. Nossos colaboradores aí, um deles a professora Cassiara, que está presente, né? Os demais aí, não quero nomear mais ninguém, porque como eu não estou vendo aqui as imagens, não quero deixar ninguém de fora, né? Mas tenham uma ótima apresentação aí, professora Roberta, e deixo com essa tarefa para nos falar sobre esse tema que eu sei que a senhora entende muito e a gente quer aprender um pouquinho. Tá ok, Obrigado. Cláudio Mar, muito obrigada. Eu gostaria de agradecer ao pessoal da Ansul por esse convite, que é sempre uma boa oportunidade de falar um pouco do trabalho, né? E agradecer também o pessoal que tá assistindo, né? Já vi que tem vários colegas, alunos, ex-alunos, né? E vamos lá, vamos à apresentação. Bom, esse tema, né, é um tema que a gente já vem trabalhando há vários anos aqui na universidade, né, por isso que eu, conversando com o Cláudio Omar, a gente definiu esse tema para falar hoje com vocês, né. Então, começando com essa foto que a gente tem aqui, né, essa é a realidade que a gente vê nos países que têm os sistemas de cultivo sem solo para hortaliças mais desenvolvidos, países europeus, principalmente do norte da Europa, alguns países asiáticos, a gente vê esse tipo de cultivo de hortaliça em substrato, né, que é com coleta e reutilização do lixiviado. É uma realidade presente para eles, né? Para alguns países desde a década de 90, por exemplo, na Holanda e na Bélgica, o recolhimento e a reutilização do lixiviado é obrigatório por lei lá nesses países, né? Em outros países da Europa, como Espanha e Itália, eles estão tentando ir nesse caminho de reutilizar o lixiviado também, ainda não é dominante, mas eles estão em busca disso, né? É uma realidade que está evoluindo bastante lá, né? Já que é um contraponto, é a nossa realidade aqui do Brasil, né? Que é a realidade dominante, não significa que 100% das áreas de cultivo em substrato tenham essa realidade, mas é o tipo que a gente vai encontrar dominantemente nas áreas de produção comercial aqui no Brasil. Eu vou rodar aqui esse videozinho, é bem rapidinho. Então, esse aqui é uma área de produção comercial, próxima aqui de Pelotas, mas é um exemplo característico das áreas de produção aqui do sul do Brasil. E o que nós vimos foi o lixiviado da solução que é fornecida a esses slabs, né? Aqui no caso com rúcula, mas isso não muda muito do morango ou de qualquer outra cultura que é cultivada em substrato, né? Esse lixiviado sendo depositado diretamente no solo. Essa é a nossa realidade. Se a gente for prestar atenção, aqui, esse vídeo tem 8 segundos, vocês olhem, parece uma chuvinha, né? Em 8 segundos. Vocês imaginem isso ao longo de um dia, a quantidade de lixiviado que é gerado por esse sistema, né? Então, algumas estimativas indicam, né, que o cultivo do tomateiro em vasos, que é uma das principais hortaliças cultivadas em substrato aqui no Brasil, gera em torno de 225 mililitros de lixiviado por planta por dia. Ao longo de um ano, pensando em ciclos longos de cultivo, dá mais de 2 milhões de litros por hectare. Já o morangueiro, para o morangueiro, que é uma cultura mais estendida ainda em substrato, né, esse lixiviado dá em torno de 750 mililitros por slab por dia, mais de 4 milhões de litros por hectare por ano. Então, é um volume de solução nutritiva muito grande, e essa é a realidade dominante no Brasil nos sistemas comerciais, né? Até alguns anos atrás não se escutava, não se desconhecia completamente aqui no Brasil a possibilidade de coletar esse lixiviado e voltar a utilizá-lo no sistema, né? Cerca de 5, 6 anos para cá,
comercialmente já começaram alguns agricultores a despertar para o assunto, né? Então tem chamado bastante a atenção esse assunto. Aqui na região sul a gente já tem alguns produtores trabalhando com coleta do lixiviado. Mas muito antes desse despertar dos produtores, né? Quando nós começamos a trabalhar aqui na universidade, no início dos anos 2000, na primeira década dos anos 2000, nós já viemos com a intenção, né, de fazer coleta do lixiviado, né, e reutilização do lixiviado, né. Então, essa foto é uma foto bastante antiga, deve ser de 2002, 2003, e como é que a gente trabalhava? A gente colocava a casca de arroz, que é o substrato mais barato que a gente tem aqui, abundante, na realidade ele é gratuito, só temos que pagar o transporte, colocava ela em bolsas plásticas, nem existia no mercado slab, pelo menos não de fácil acesso, né? E colocavam nessas bolsas plásticas com substrato, dentro dessas canaletas impermeabilizadas, e a partir desse espaguete era fornecida a solução nutritiva e o drenado era coletado. É claro que é uma área experimental, com várias caixas de solução nutritiva. Então, a intenção hoje é a gente avançar nesse assunto, e eu vou mostrar para vocês o que a gente fez nos últimos anos, porque aquela primeira foto eu mostrei de 2001, 2002. Existe um volume muito grande de trabalhos que a gente gerou através de alunos de pós-graduação, né, do Sistema de Produção Agrícola Familiar, que é o programa que eu estou ligada na universidade, né? Então, tudo que eu vou mostrar para vocês é resultado do trabalho de alunos de pós-graduação, tanto de mestrado quanto de doutorado. Mas, como o tema é avanços, eu peguei os últimos trabalhos dos últimos 8 anos, né? Então, de 2015 para cá, o que a gente tem? Anterior a isso, há muita coisa já que foi gerada nesse tipo de sistema, numa época, como eu comentei, que nem se conhecia esse sistema, nem a possibilidade de fazer o cultivo com recirculação do lixiviado aqui no Brasil. Então, a primeira linha de pesquisa forte que a gente trabalhou aqui, continua ainda trabalhando em função da cultura, é a comparação da casca in natura com a casca carbonizada. Por quê? Porque a casca carbonizada, ela já é usada como substrato desde flores e outras culturas, e para hortaliças também, em mistura com outros materiais, há muitos anos. Mas ela tem vários inconvenientes, né? O processo de carbonização, que é oneroso, causa contaminação ambiental. Hoje em dia, para fazer a carbonização, tem que ter licenciamento ambiental. Então, é bastante difícil. Então, esse material se tornou um material com custo, né? É um substrato comercial, um componente de substrato comercial. Então, o uso da casca in natura, ele, nos países asiáticos, alguns países asiáticos já utilizam há bastante anos, mas ele traz uma série de facilidades, né? Rende muito mais, ela é gratuita, não precisa passar por nenhum processo específico, né? Então, é interessante a gente comparar as duas para ver a possibilidade de uso dessa casca in natura. Então, nós já testamos a casca in natura há muitos anos, mas os últimos trabalhos seriam com mini tomateiro e morangueiro, né? Então, nós observamos que para mini tomateiro e para tomate em geral, não há diferença trabalhar com a casca in natura ou com a casca carbonizada. É só questão de ajuste da frequência de fertirrigação, de fornecimento da solução nutritiva, né? Já para o morangueiro, nós não conseguimos, nesses primeiros experimentos que nós fizemos um sistema muito rudimentar, que foi com calhas e com o morango colocado em bolsas plásticas, tipo essas sacolas de supermercados, a casca in natura não conseguiu atingir o mesmo rendimento comercial de frutos que nós obtivemos com a casca carbonizada. Então, nós já observamos que para o morangueiro tem um problema a casca in natura, que para o tomateiro não foi visto esse mesmo problema. Para hortaliças de porte grande, a gente consegue trabalhar muito bem com a casca in natura, ajustando a frequência de fornecimento da solução. Mas para morangueiro, ainda não. Então, nós passamos por uma outra etapa, que foi pesquisar se a adição de composto orgânico à casca de arroz, seja ela in natura ou carbonizada, se ela melhoraria as respostas das plantas, né? Então, aqui 2 experimentos que nós fizemos, né? Foi com tomateiro e outro com morangueiro, né? No caso do tomateiro, a gente usou a casca in natura e no morangueiro a casca carbonizada, com adição de composto orgânico, comparando com as cascas puras, né? Para ambas as culturas, não houve efeito positivo da adição de composto orgânico no rendimento.
e, por outro lado, até dificultava um pouco o manejo do pH, porque o composto orgânico que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, com alta disponibilidade, os dois de maior disponibilidade, comerciais, né, eles têm um pH bastante elevado, e eles tampam no substrato sempre um pH bem elevado, né? Então, a partir desses resultados que nós obtivemos e da dificuldade de regular o pH com a presença do composto orgânico no substrato, a gente conclui que não é necessário para esse sistema que a gente trabalha ter esse composto orgânico, tanto para tomateiro como para morangueiro, né? Nós podemos ver que os dados são semelhantes estatisticamente. Logo, a gente, por conhecimento com os agricultores que trabalham com hortaliças de fruto de porte grande, como é o caso do tomateiro, né, pimentão, pepino, trabalham normalmente, uma grande parte deles trabalha em vaso, em sistema aberto, com perda do lixiviado, em vaso. E nós resolvemos testar, colocar o substrato diretamente na calha, sem ter a presença do vaso. Porque o vaso é um custo a mais, o vaso tem uma vida útil curta, né? Então, vamos colocar direto na calha o substrato e comparar com um sistema com coleta do lixiviado e com o substrato em vaso. Então, nesses experimentos aqui, nós comparamos o cultivo de tomateiro, mini tomateiro, duas variedades, né, do tipo cereja e do tipo grape, e da mini melancia em vasos com coleta e reutilização do lixiviado, em calhas também, com coleta e reutilização do lixiviado. E o que nós observamos? Que as calhas deram resultado positivo para as duas variedades de tomate, com uma diferença bastante grande em termos de produtividade, né, em relação aos vasos. Então, a gente pode ver para o tomate cereja que o cultivo em calhas deu 2 quilos a mais de rendimento de frutos. Já para o grape deu 1,3 kg a mais, né? O que é bastante significativo quando a gente passa isso para metro quadrado, né? Que são rendimento por planta, né? Para a mini melancia, nós observamos que os rendimentos foram semelhantes no cultivo em vaso em relação ao cultivo em calhas, né? Então, qual a hipótese desse maior rendimento das plantas na calha do que no vaso? O que nós observamos para esse substrato que a gente usa, casca de arroz in natura, que é um substrato que tem baixíssima capacidade de retenção de água, em torno de 10%, 15%, que a colonização do substrato pelas raízes é muito mais eficiente no cultivo em calhas do que no vaso. Então, a hipótese que a aluna levantou, nesse caso, que essa era parte de uma dissertação de mestrado de uma aluna nossa, é que a parede do vaso também exercia uma tensão, o que fazia com que a água fosse menos disponível às plantas do que no sistema de calhas, em que não havia essa parede em volta do substrato, né? Além do que, no sistema de calhas, como as plantas elas estão em comunicação uma com a outra, se criou um manto de raízes, de entrelaçamento de raízes entre as plantas. E se criou um conjunto substrato-raízes que retinha mais a umidade entre um pulso e outro de fornecimento de solução nutritiva. Então, as hipóteses que a gente levantou é essa. A questão é que a calha mantinha mais a umidade, pela altura mais baixa do substrato na calha ele era mais eficientemente colonizado, e o vaso tinha esse problema que, como o substrato tem baixíssima capacidade, a solução nutritiva toda ia parar na base do substrato, a raiz colonizava só a base desse substrato, né, e uma grande parte do substrato na parte superior seca não era colonizada e também havia essa tensão que dificultava a absorção de água. Então, uma próxima etapa que a gente pensou em pesquisar seria para facilitar a vida dos agricultores. A gente sabe que os agricultores que trabalham comercialmente, eles reutilizam o substrato por vários anos, né? Às vezes repõem as plantas no mesmo substrato. No caso do morangueiro, às vezes mantém o mesmo substrato por 4, 5, 6 anos, né? Então, nós queríamos testar esses substratos que nós trabalhamos com baixa capacidade de retenção, o que aconteceria com o tempo de uso deles, né? Então, nessa etapa aqui foi a reutilização da casca in natura em segundo ciclo de cultivo para 3 culturas que nós trabalhamos: o mini tomateiro grape, pepineiro de conserva e mini melancia. Nós observamos que para mini tomateiro e pepineiro, o substrato
em segundo uso, tinha a resposta, as plantas tinham a resposta semelhante à casca nova, né? Era questão de ajuste do tempo e da frequência de fornecimento de solução nutritiva, né? Então, não houve diferença de rendimento. Já para mini melancia, nós trabalhamos em calha para pepineira e mini melancia, né? Para mini melancia, a casca velha de segundo ciclo, inclusive, deu um rendimento bastante superior. Então, nós vemos que com a casca nova, foi um ciclo que a gente instalou, o experimento também, trabalho de uma dissertação de mestrado, foi instalado em pleno verão. Então, com temperaturas muito altas dentro da estufa. Então, as plantas na casca nova, que tinha uma capacidade de retenção bastante reduzida, elas tiveram problema de estresse hídrico nessa etapa inicial, o que se refletiu depois no rendimento de frutos, né? Já a casca velha, como ela tinha um período de uso anterior, ela já estava degradada, tinha raízes também daquele ambiente que aumentava a retenção de água do substrato, o que deu melhor resultado com a casca de segundo ciclo, inclusive, do que a casca nova. Então, a gente observou para essas culturas, né, que é possível, inclusive, com vantagens, além da vantagem, no caso da melancia, de maior rendimento, vantagem em economia de mão de obra, de transporte de material, né, na realidade, vantagem em relação à diminuição de custos, da reutilização do substrato casca de arroz crua ou in natura no segundo ciclo. Já com a casca carbonizada, né, o morangueiro, naquele primeiro experimento, a gente observou que a casca in natura não deu bom resultado. Então, nós seguimos trabalhando com o morangueiro com a casca carbonizada, né? Então, nesse trabalho aqui, que também foi uma tese de doutorado também, de um ex-aluno nosso, ele comparou, um dos tantos trabalhos que ele fez, ele comparou a casca carbonizada nova com a casca carbonizada reutilizada, no primeiro ano e segundo ano de colheita de morangos, né? Então, nesse experimento, né, as plantas ficaram por 2 anos no substrato. No primeiro ano, nós tínhamos, a casca nova era nova, né? E a reutilizada era proveniente de um experimento anterior, também feito com morangueiro. Mas nós repusemos todas as plantas, né? Então, nós observamos que nesse primeiro ano, a casca reutilizada deu uma resposta melhor, porque havia maior degradação, que é um substrato que também tem baixa capacidade de retenção de umidade, né, a casca carbonizada, e deu melhor resposta, né, pela essa degradação e maior retenção de umidade. Já no segundo ano de avaliação, que na realidade a casca nova aí já estava em segundo ano de uso e a reutilizada já estava em terceiro ano, não houve diferenças. Significa que a decomposição dessa casca nova propiciou melhores condições para o desenvolvimento radicular e da cultura como um todo, né? Então, inclusive, para o morangueiro, nesse sistema fechado, é possível usar por 2 anos, pelo menos, ou 3 anos, na realidade, né, a mesma casca, né, carbonizada. Mas nós tínhamos aquela ideia constante de trabalhar com a casca in natura pela facilidade de trabalhar com a casca in natura para morangueiro, que era a cultura que nós não tínhamos conseguido ainda boas respostas usando a casca in natura. Então, uma linha de pesquisa que a gente desenvolveu foi o uso de condicionadores para melhorar as características físicas dessa casca in natura, né? Então, nesse trabalho aqui também, que era um trabalho que foi de tese, a aluna, ela trabalhou na etapa de produção de mudas de propagação do morangueiro, por isso que ela teve que cultivar aromas, que já era livre, né, a sua propagação, e na etapa de produção de frutas. Aqui nós estamos vendo fotos da etapa de produção de mudas, né? E o que ela tinha? Ela tinha bancadas em que ela colocou as plantas matrizes, né? E tinha 3 substratos: a casca crua com vermiculita, com S10, que é um substrato comercial da Bayfort, do nosso colega da Ansub, né, do Ferrari, né, que é um substrato à base de engaço e bagaço da uva e com outros materiais misturados, né, e a casca in natura também misturada com a casca carbonizada. No caso aqui, a casca carbonizada fazia o papel do condicionador. Então, a gente pode observar todo o sistema que havia coleta desse lixiviado, né. Então, aqui na etapa já das plantas com grande crescimento, né, vegetativo, né, da coleta dos propagos, das mudas, né, então nós já podemos ver que pela foto já dá para ver que aqui onde a bancada do meio, nós tínhamos como condicionador o S10, né, que é esse substrato comercial, né,
e a resposta foi muito superior à da vermiculita e da casca carbonizada como condicionadores, né? Tem um número de mudas e qualidade de mudas, que agora depois a gente vai ver os resultados. Nós continuamos esse trabalho na etapa de produção de frutas. Então, nós tínhamos, já na etapa de produção de frutas, nós tínhamos a casca sozinha, 100%, e a casca com S10, com a carbonizada como condicionador, e também a casca crua com S10 e carbonizada. Então, usamos 10% de cada um e 80% da casca crua. É nesse sistema de calhas com recirculação do drenato, né? Então, na etapa de mudas, nós podemos ver que o S10 deu uma resposta bastante superior aos outros dois condicionadores, né? Em número total de mudas, né? Quase, no caso do segundo tratamento, quase 40 mudas de diferença, né? E também o que é importante a gente salientar é que no caso das mudas de maior qualidade, são as mudas com diâmetro maior que 8 milímetros, né? Também o S10 como condicionador deu um resultado bastante superior em número de mudas da classe 3, que é a classe melhor avaliada, né? Para mudas de morango. Já na etapa de produção de frutas, o que nós observamos? Que os 3 tratamentos com condicionador foram equivalentes, foram semelhantes, e os 3 foram superiores à casca in natura 100% pura. Então, mais uma vez, nós vimos que para morangueiro a gente não consegue usar a casca in natura pura, né? E mesmo com esses condicionadores, os rendimentos ainda não alcançaram os rendimentos que os agricultores obtêm normalmente. Claro, a gente tem que levar em conta que essa cultivar é uma cultivar que é pouco utilizada atualmente pelos agricultores. Aromas ainda se utiliza, mas pouco nesse sistema de cultivo em substrato. Então, nós continuamos nessa insistência com o uso da casca in natura para a produção de morango, né? Então, selecionamos o S10 como condicionador, né? E nesse trabalho aqui, que era de uma outra aluna também de doutorado, ela testou a reutilização desse substrato por até 4 anos de uso. Como eu disse antes, os agricultores usam normalmente até 4, 5 anos com o mesmo substrato para a cultura do morangueiro, né? Aí já nós usamos uma cultivar que é a mais comum aqui de dianeutros para cultivo em substrato, que é a San Andrés, né? E o que a gente observou nessa tabela aqui? As letras maiúsculas comparam o tempo de uso, né? O ano de uso, né? E as minúsculas comparam a adição do S10 em relação à casca pura, né? Então, nós observamos, tanto para a casca pura, a casca crua, né, pura, como com a S10, que houve uma evolução dos resultados conforme aumentando o tempo de uso desse substrato. Então, houve progressivamente, né, um aumento no rendimento conforme foi passando o tempo de uso, né? E uma outra observação, que até o 3º ano de uso, a presença do S10 garantiu maior produtividade de frutas, né, em relação à casca pura, né? Então, a gente pode ver que no 1º ano foi o dobro, mais ou menos, da produtividade, né? Mas conforme foi avançando o tempo de uso e a casca foi se degradando, a casca pura começou a se aproximar, os valores de rendimento de fruta se aproximar da casca com o S10. Até que no 4º ano, né, a gente viu que elas se equivalem. Esse é o problema, como chegar até o 4º ano com rendimento comercial compatível. Mas no 4º ano, né, a casca pura se degradou ao ponto de ter uma capacidade de retenção de água, né, e outras características benéficas que propiciou um bom rendimento de frutas, né. Então, paralelamente, essa aluna, ela fez uma outra pesquisa em paralelo, que era o uso de enraizante, que é um produto comercial com alto teor de fósforo, né, e mais com alguns hormônios à base de auxinas, para melhorar o enraizamento das plantas, né? Mas nesse experimento, que o objetivo dela era exatamente estudar o efeito desse enraizante, para ter segurança, ela usou a casca carbonizada. E o que ela observou? Que se a gente comparar, que foram feitos mais ou menos na mesma época, no 3º ano de uso da casca in natura, ela chegou muito próximo do valor da casca carbonizada em 1º ano de uso, né? 623 gramas para 654, né? E o
que a presença do enraizante nesse segundo experimento garantiu um ganho bastante elevado em produtividade, passou a ter uma média de 900 gramas por planta, né? Então, o que a gente pensa que talvez numa próxima etapa a gente usar o enraizante na casca de arroz in natura e talvez ainda com o condicionador para melhorar esse desempenho, para ver se a gente consegue antecipar esse rendimento mais elevado para já o primeiro e segundo ano. Talvez o uso do enraizante melhore isso, né? É uma interrogação que nós temos que resolver ainda com a pesquisa. Voltando para o tomateiro, né? Nós entramos numa linha de pesquisa em fisiologia de tomateiro enxertado. Eu acho que até a aluna que fez esse trabalho está aqui assistindo, eu vi o nomezinho dela lá. Então, nessa linha, nós pensamos o seguinte, a enxertia em hortaliça, assim como na maioria das espécies que se trabalham com planta enxertada, um dos principais objetivos que se busca é tolerância a patógenos de solo, principalmente patógenos de solo, né? E pensar, por que usar enxertia em cultivo em substrato? Muitos agricultores estavam usando a enxertia em cultivo em substrato e eles argumentavam que era questão de longevidade da planta, né? Que ela dava um rendimento mais proveitoso e aumentava a longevidade da cultura, na realidade, né? Então, essa aluna fez vários experimentos. Um deles fez com essa cultivar do tipo italiano, Juliana, né, num ciclo longo e num ciclo curto. Para essa cultivar, ela viu que realmente a enxertia deu maior vigor às plantas, aqui eu não mostrei os dados de crescimento, deu maior vigor e deu maior rendimento. Então, nesse primeiro ciclo longo, ela obteve tanto maior número de frutos por planta enxertada, como os frutos eram maiores, que resultou numa maior produção, 10 quilos por planta, né, nesse ciclo longo, o que é uma produtividade bastante elevada em relação às plantas de pé franco. No ciclo curto também ela obteve maior rendimento, né, nas plantas enxertadas, mas essa média do fruto não chegou a ser afetada, né, só o número de frutos por planta. Mas com a continuação desse trabalho, o que essa aluna observou? Ela observou que essa resposta tinha muita relação com a cultivar que se trabalhava e com o ciclo. Para a Juliana, nos 2 ciclos deu melhor rendimento. Agora, para essas outras 2 cultivares, a Guará, que também é do tipo italiano, e a Rali, que é do tipo gaúcho, trabalhando já em vaso com casca de arroz carbonizada, ela observou que o pé franco, em algum momento, deu melhor resultado, no caso do italiano, no primeiro ciclo, nesse ciclo de 5 meses, né, de fevereiro a agosto, mas, de maneira geral, não houve diferença entre plantas de pé franco enxertadas em relação ao rendimento e a essa média do fruto, né? Então, concluindo, né, a questão do uso da enxertia em cultivo sem solo para tomateiro é muito utilizada entre os agricultores, mas a resposta vai ser positiva em função do material genético que a gente está trabalhando e do comprimento do ciclo também. Talvez se a gente fizesse essa pesquisa para essas cultivares aqui em ciclo longo, a resposta fosse diferente, fosse positiva da enxertia. Mais uma questão a ser pesquisada. Esse trabalho aqui também foi um trabalho de um aluno porque a gente fala muito em números comparando sistema aberto e sistema fechado, em números de consumo de água, de lixiviado, mas pesquisa feita aqui no Brasil, nas mesmas condições, dentro da mesma insulfa, ao mesmo tempo, nós não tínhamos, né? Então, a proposta desse aluno era comparar esses sistemas abertos e sistema fechado. Então, ele teve que simular um sistema aberto em vaso, que ele colocou os vasos dentro das calhas para coletar esse lixiviado, mas ele não reutilizava esse lixiviado. Ele coletava o lixiviado para mensurar e depois descartava. E um sistema fechado em calhas. Então, para ciclos curtos, né, ele observou que o sistema fechado em calhas deu maior rendimento do que o sistema em vasos, de maneira semelhante àquela pesquisa anterior, né? Para as 2 cultivares, né, as 2 de mini tomateiro, né, a sorbeta é um mini italiano e o dolceto é um mini grape, né, é um tomate de grape, desculpa, né. Ele observou para ambas as cultivares em ciclo curto que houve maior rendimento nas calhas, de novo, aquela mesma resposta positiva das calhas, né, e que o consumo de água foi muito inferior no sistema fechado, como era esperado, em relação ao sistema aberto. E o lixiviado mais inferior ainda.
Se a gente fizer os cálculos desse lixiviado, foi difícil ajustar o sistema, porque normalmente os substratos que a gente usa em sistema aberto são substratos com baixa capacidade de retenção de água, e no sistema fechado com capacidade de retenção de água elevada. Então, para a gente poder ter um padrão uniforme de substrato, a gente tem que pegar um meio termo, o que aumentou um pouco o lixiviado para o sistema aberto. Mas esse lixiviado do sistema fechado, que foi 5,1 litros no primeiro experimento e 1,3 litros no segundo experimento, representa em torno de 2% do que é lixiviado num sistema aberto de vasos, né? Então, é muito pouco. E o consumo hídrico representa mais ou menos 50% a 60% do consumo hídrico que se tem num sistema aberto. Esses dados batem mais ou menos com os dados de pesquisas feitas na Espanha, que também tem essas pesquisas comparando o sistema aberto e fechado nas mesmas condições, né? Então, isso é muito importante. Mais do que o rendimento ser mais elevado, do ponto de vista ambiental, da questão de uso da água, um sistema fechado, além de dar maior produtividade, é muito mais eficiente, né? E economiza muito mais água e também, claro, fertilizantes. E, de novo, a resposta da calha foi superior e a gente, mesmo sendo um substrato com maior capacidade de retenção de água, que a gente vê que houve uma melhor colonização do perfil desse substrato, comparando com aquele que a gente viu anteriormente, na calha teve melhor resposta, porque forma esse manto que retém mais a umidade, né? Como se fosse um tapete de raízes junto com o substrato. Então, nós nos aventuramos também no cultivo de flores de corte, com o meu colega, professor Paulo Groli, né? A gente colabora bastante, né? Então, esse trabalho é um trabalho feito por uma aluna que era também orientada por ele, né? Assim como vários outros, né? E aqui nós trabalhamos substrato à base de casca de arroz, aí casca de arroz carbonizada, casca de arroz crua, e casca de arroz carbonizada com S10, e casca de arroz crua com S10 também, né? Para o mosquitinho, né? O que nós observamos? Que a presença do S10, em termos numéricos, garantiu maior rendimento em números de maços por metro quadrado, né? Mas foi equivalente estatisticamente entre as duas cascas com S10 e entre a casca carbonizada pura. Na realidade, a casca in natura é que foi bastante inferior aos demais tratamentos, né? Mas, de qualquer maneira, eu acredito que a presença do S10, mesmo que estatisticamente tenha sido igual, né, estão no mesmo grupo aqui as médias, garante um maior rendimento de maços, né? Teríamos que repetir esse experimento para ver se isso se confirma, né? Aqui para lisianthus, né? Para lisianthus, realmente a casca in natura é péssima, não teve nenhuma flor, não originou nenhuma flor, mas já quando se colocou o S10 na proporção de 30% como condicionador, já foi o melhor tratamento em termos absolutos, né, que foi equiparável à casca carbonizada pura, né? Então, é possível produzir lisianthus com casca de arroz crua, uma vez que tem um condicionador com boa qualidade, né? Aqui nós usamos essas calhas de plástico, era um plástico que era meio um tanto flexível, né? Então ele não se acomodava muito bem, nós tivemos que colocar dentro de calhas de madeira depois que tínhamos começado o experimento para poder coletar esse lixiviado. O que nós estamos fazendo hoje em dia, né? Quais as pesquisas que vão sair, os próximos resultados que estão em fase de elaboração de dados ou estão em fase de execução, essa aqui mesmo está em execução. Então, um dos trabalhos de tese de doutorado que está no campo agora é nós vamos definir a marcha de absorção de nutrientes minerais, de macro e micronutrientes para cultivares de dianeute de morangueiro cultivadas em substrato em sistema fechado. A gente espera que nos traga bons resultados para fazer uma boa programação de fornecimento de solução nutritiva de acordo com a demanda das culturas, e isso também pode ajudar, inclusive, os agricultores que trabalham no solo a fazer uma programação de fertirrigação mais adequada para essas cultivares de dia neutro, porque o que tem hoje em dia é mais voltado para cultivares de dia curto, né? Aqui esse trabalho também está na estufa agora, que é de uma aluna de mestrado, ela está fazendo trabalho com variedades crioulas de tomateiro nesse sistema fechado de calhas, e no sistema ela está avaliando, além das variedades crioulas de mini tomate, ela está avaliando o uso da casca de arroz no processo da parabolização e comparando com o uso da casca de arroz crua, né?
que sai direto do processo normal de beneficiamento do arroz. O que ela observou até agora é que a casca de arroz da parbolização tem uma capacidade de retenção de água muito superior, economiza solução nutritiva em relação à casca in natura. Mas em termos de rendimento de frutos não houve muita diferença. Por quê? Porque a gente ajusta a frequência de fornecimento da solução nutritiva em função dessa maior ou menor retenção de água, né? Então, em termos de rendimento não deu diferença, mas é uma alternativa também para economizar água. Nós temos que ver os dados, né? Tabular os dados de consumo hídrico para ver se realmente houve uma maior eficiência no uso da água, né? Com a casca da parabolização. Um outro projeto que está começando a ser colocado, essa foto é antiga, né? Nós estamos começando agora a instalar na estufa, é a biofortificação de hortaliças. Aqui já a gente usa substrato basicamente na primeira e segunda etapa, que é a etapa de biofortificação de microverdes e de baby leaf. Então, esse aluno ele vai trabalhar com microverdes, baby leaf e planta adulta, né? Com diferentes espécies de folhosa, e vai trabalhar com biofortificação de magnésio, zinco e ferro, né? Então, para essas duas etapas, a gente vai trabalhar com substrato, que a gente trabalha com vermiculita em sistema fechado. Para a etapa de planta adulta, nós vamos trabalhar com sistema hidropônico do tipo NFT, que aí não tem a presença do substrato, né? Mas sempre em sistema fechado. Esse é um trabalho que já finalizou a parte de campo, mas ainda não temos os dados ainda analisados, que é um trabalho que aí já vai numa outra linha, que segue essa linha de trabalhar sem drenagem, sem lixiviado, né? Que é bastante difícil. Essa ideia veio porque se originou na Unesp de Jaboticabal, com a professora Arthur Bernardes, né, Cecília Filho. Então, a partir da leitura de algumas teses, né, que a gente leu de lá, né, a gente veio a ideia de trabalhar um sistema sem drenagem, né, para tomate, que é uma hortaliça. Para a hortaliça, ela é tolerante à salinidade, né? Então, avaliar diferentes níveis de salinidade, porque a tendência é salinizar num sistema que não tem drenagem, né? E avaliar a enxertia também nesse sistema, né? Então, se escolheu um porta-enxerto que tem como característica ser tolerante à alta salinidade, para ver se teve efeito positivo ou não, se houve interação com os níveis de salinidade da solução nutritiva, né? Está em análise esses dados. Então, agora, já tentando finalizar a minha apresentação aqui, essa foto aqui é uma foto de um agricultor aqui na nossa região que trabalha em sistema fechado. A partir da pesquisa que nós fizemos na universidade, junto com o pessoal da Embrapa, que também tem trabalhado em sistemas fechados, né, esse agricultor procurou junto com a Emater, né, e ele trabalhou muitos anos em sistema fechado. Vocês olhem a diferença que tem o piso dessa estufa, que é em sistema fechado, relacionado com o piso daquela primeira imagem que eu mostrei, daquele filmezinho que eu mostrei, que estava praticamente chovendo embaixo dos slabs, né? Então, essa é uma realidade que, graças a Deus, está começando a surgir aqui no sul do estado, né, dos produtores de hortaliças trabalharem em sistema fechado. E também já está despertando muito interesse de produtores de outras regiões, não somente aqui do estado, do Vale do Caí, da região da Serra, mas de outras regiões do Brasil que estão buscando, porque essa consciência ambiental, e que não seja somente pela questão do ambiente, a questão econômica, de economizar água e fertilizantes, é muito importante. Porque se a gente tem em conta, no morangueiro, eu mostrei aqueles dados para o tomateiro, no morangueiro as estimativas é que a economia é maior ainda de água e fertilizantes do que para o cultivo do tomate. Então, os dados da nossa pesquisa, junto com os dados desse produtor e de outros que trabalham em sistema fechado, comparando com os dados de produtores que trabalham em sistema aberto, são muito impactantes. O consumo de água e fertilizantes nesse sistema fechado com morango equivale mais ou menos 15% a 20% do gasto de água e fertilizantes que se tem no sistema aberto. É uma economia muito grande de recursos, né? E o impacto ambiental é muito inferior. Então, a estimativa de lixiviado, porque de vez em quando tem que ser lavado nesse sistema fechado também, é em torno de 10% do volume que se perde num sistema aberto. Então, é muita economia de água, de fertilizante, de recursos, o impacto ambiental é muito inferior. Então, o caminho é esse, né? A gente sabe que aqui, muitas vezes, a tecnologia vai um pouco mais lenta, né? Mas quando o agricultor vê isso em números, né, ele começa a ficar impactado, né? Então, já tem produtores que, para a nossa região aqui, para a realidade da nossa agricultura familiar, já são grandes, tem produtores
com 30 mil plantas de morango trabalhando nesse sistema fechado, né? O que é bastante, assim, empolgante, né, e gratificante para nós ver que isso está tomando forma na realidade aqui também no sul do Brasil e no Brasil como um todo, né? Porque, na realidade, os precursores desse sistema em nível comercial são esses agricultores aqui de morango da nossa região. Então, muito obrigada pela assistência, pela presença de todos, novamente pelo convite do pessoal da Ansub, e eu me coloco à disposição. Deixa eu voltar aqui. Muito bacana. Me ouvem bem? Sim. Tá. Muito obrigado, professora Roberta. É muito interessante essa abordagem, porque a gente viu não somente a questão da solução, mas sim o efeito dessa interação, né? Não tem como falar em cultivo isolando apenas a solução, apenas o substrato, porque há uma interação muito grande nisso. Muito, muito interessante, gostei demais. Pessoal que queira fazer pergunta, por favor, pode ir se manifestando, tá? Enquanto isso, eu vou expor aqui algo que me ocorreu durante a sua fala, e aí eu queria saber a sua opinião. Isso que a gente viu sobre a resposta diferenciada em vaso e na calha, ao meu ver, me pareceu que ela está muito associada a uma diferença de altura da camada de substrato, correto? Isso também, além dessa maior concentração de raízes em uma área em que nós temos mais umidade, ou seja, onde nós temos mais a retenção da umidade, estaria relacionada com aquilo que a gente fala muito, o efeito esponja de um substrato, que nós temos quando ele é muito alto, nós temos uma camada muito seca e a concentração numa mesma altura da água na parte inferior. Eu queria lhe ouvir a respeito disso. Eu fiquei pensando na questão física do substrato, esquecendo um pouquinho a questão das raízes, que a gente viu que ela se concentra mais. Pois exatamente, Cláudio Mar. Esse substrato que a gente trabalha aqui em sistema fechado tem que ser substratos que tenham uma baixa CTC, para evitar a salinização. Então, além disso, tem que ser separado. Então, nós passamos para a casca de arroz, né? Que é um material super abundante aqui. Tanto a casca carbonizada quanto a casca in natura, elas têm uma baixa capacidade de retenção de água, né? Então, a partir do momento que a solução nutritiva é fornecida, ela escoa na mesma hora para a base do substrato. Então, se eu colocar num vaso com 25 centímetros de altura, o que vai acontecer? As raízes vão se desenvolver na base desse vaso. Porque a parte de cima vai estar seca, né? Exatamente pela questão principal da baixa capacidade de retenção de água, né? Então, e na casca in natura isso é mais ainda visível, né? Porque a capacidade de retenção é 10%, 15%. Então, na mesma hora. Então, o que nos obriga a uma alta frequência de fornecimento da solução nutritiva nesses sistemas em função desse substrato que tem uma baixa capacidade de retenção de água. Não nos adiantaria ter uma camada de substrato, tanto no vaso quanto na calha, que fosse de 20 centímetros, porque a umidade está lá nos 5, na verdade fica nos 5 últimos centímetros da altura do substrato, né? Por essas questões. Então, o que se atrela? A gente poderia usar um substrato com maior capacidade de retenção de água no sistema fechado, mas a gente tem que achar um substrato que tenha essa maior capacidade de retenção de água, mas que não tenha uma elevada CTC, o que é muito difícil quando a gente pensa no material barato. Por exemplo, a fibra de coco tem, se a gente lavar, ela tem, mas ela é muito cara para usar para hortaliça, né? Tem outros substratos que também que podem usar em sistema fechado, mas são caros para nós, chegam com um valor muito alto. Então, pensando nisso, mas naquele segundo experimento que eu mostrei, que o substrato tinha uma maior capacidade de retenção de água, porque era uma mistura de casca de arroz carbonizada com o substrato comercial, o S10, a gente viu que as raízes se desenvolveram melhor no vaso, mas mesmo assim deu melhor resposta positiva na calha. Porque nós trabalhávamos com volume igual de substrato por planta. O que a gente fazia? Que no vaso estava concentrado ali no vaso, na calha a gente distribuía.
né? Mas o volume é 8 litros por planta que a gente trabalha, né, para hortaliça de porte grande. Mas é exatamente esse o raciocínio, né? A questão da capacidade de retenção de água do substrato pelas partículas que são muito grandes, né, nesse substrato. Né? Então tem uma baixa capacidade de retenção. Perfeito. E aí vem uma pergunta relacionada à questão da formulação da solução. O que se tem percebido e que o produtor teria maior dificuldade na hora de fazer o acerto dessa solução que está recirculando? O acerto que eu digo o ajuste, na verdade, né? O que tem sido hoje o principal limitador, né, na hora de transformar um sistema fechado? Desconhecimento do produtor, na realidade, porque não existe maior dificuldade. É claro que aquele lixiviado, ele volta para a caixa e vai alterar a solução nutritiva. Mas como esse uso, eles não deixam, eles não têm tanques muito grandes, os agricultores. Então, o que tem se observado? Pelo uso da casca de arroz carbonizada, que comercialmente nós temos só um produtor de morango trabalhando em sistema fechado. Qual é o problema? A casca de arroz carbonizada, ela tem um pH elevado, em torno de 8. Então, no início, a gente começa com um sistema com pH elevado. Conforme vai se usando essa casca, com a lavagem, começa a reduzir o pH até chega. Então, no início, a gente tem que usar ácido, assim como no sistema aberto, se usa um ácido, uma solução nutritiva para baixar o pH, né? Porque nos sistemas abertos, os substratos que a gente utiliza aqui no sul do Brasil são substratos com pH alto também, que é a mistura de casca de arroz carbonizada com composto orgânico. E a diferença do sistema aberto para o sistema fechado em termos de manejo nutricional é que no sistema aberto, usando esses substratos com pH elevado, esse pH elevado se mantém por muitos anos. E no sistema fechado que a gente usa, porque tem o poder tamponante do composto orgânico, no sistema fechado que a gente usa só a casca de arroz carbonizado, o que acontece? Começa com pH elevado, ele começa a descer até que chega no ponto que ele cai demais, cai abaixo de 5. Aí tem que usar um material, um bicarbonato, um material para elevar esse pH. E depois ele estabiliza, que é a grande vantagem. A partir do primeiro ano, tipo 10 meses de uso, 11 meses, estabiliza o pH. Mas, na realidade, é desconhecimento, não tem tanta dificuldade assim. Se para outras culturas que se utiliza a casca de arroz in natura, que a gente pode utilizar, mas aí eu só tenho resultados de pesquisa, porque não tem agricultura ainda utilizando, a casca de arroz in natura, em termos nutricionais, é mais fácil de manejar do que a casca carbonizada. Ela tem um pH mais baixo, interfere menos no pH da solução nutritiva, é em torno de 7. Então, é mais fácil de manejar, estabiliza antes, né? Mas não... A maior dificuldade seria essa questão do pH, que baixa inferior a 5, aí tem que usar por um tempo esse material para elevar o pH. Perfeito. Por falar nisso, eu não sei se tem alguém do Sudeste ou Centro-Oeste que trabalha com mirtilo assistindo, porque lá tem sido utilizado o mirtilo em vasos de 8 litros com casca de arroz crua, né? E, inclusive, estou até com... Acho que foi comentado isso em uma das apresentações iniciais aqui. Existe um percentual de compactação, de sedimentação em função da decomposição dessa casca, que ela chega aí a níveis de 10% a 15% ao ano, né? Então, mas eles estão utilizando, inclusive, a casca crua. Mas a questão do mirtilo, desculpa, a questão do mirtilo o mirtilo é uma planta que trabalha com pH bem ácido, né? Sim. A gente pode trabalhar com 4,5 por aí. Né? Sim. Tem uma vantagem do mirtilo nesse sistema. Lá o sistema não é fechado, né? O sistema é aberto que eles estão utilizando, né? E aí me surgiu uma outra curiosidade, em relação àquilo que foi colocado, professora Roberta, sobre o cultivo sem drenagem. Eu confesso a minha ignorância nesse sistema, e aí eu fiquei pensando como é que ele se comporta em relação à aeração desse substrato. Porque a gente sabe que quando nós irrigamos e temos drenagem, nós trocamos a camada de ar junto às raízes, né? E sem isso, como é que é o desenvolvimento dessas plantas? Esse sistema, nós fizemos a primeira pesquisa, né?
esse sistema, para funcionar, ele tem que ter um ajuste muito fino da frequência de irrigação. Eu não sei se, talvez não deu para perceber que eu botei uma imagem um pouco pequena, tem aquele aparelho o Hidrosense. Sim. A gente trabalhou junto com o Hidrosense para ter o controle da irrigação. Não foi feito como a gente faz para os outros, que a gente faz com sensibilidade. Fez com o Hidrosense, para ser realmente muito fino esse manejo, para não exceder a questão da umidade no substrato. Nem faltar e nem exceder, né? Então, tem que ser um manejo fino. A dificuldade desse sistema também é isso, que exige um equipamento de controle muito fino para fornecimento da solução nutritiva. Mas vamos ver os resultados agora dela, né? Perfeito. Mas os que eu, assim, do primeiro ano que ela fez uma safra de outono, que é uma safra ruim aqui para nós, ela teve resultados bem bons em termos de rendimento, assim, por planta. Que legal. Muito bom. E aí, pessoal? Todo mundo satisfeito? Bom, se nós não temos mais perguntas, então nós vamos encaminhando aqui o nosso encerramento, né? A Sueni, por favor, Sueni. Eu não vou abrir a câmera porque eu tô num lugar assim meio impróprio. Mas, Roberta, parabéns pelas pesquisas, né? Eu trabalhei com casca de arroz lá nos idos da década de 80, né? Eu já li a tua dissertação. E no doutorado eu tentei também, né, fazer sistema fechado para Gerbera. E na época, né, que bom que hoje tem equipamentos, né, precisos para te fazer realmente esse controle da irrigação, né? Porque eu tive que construir tensiômetros com coluna de mercúrio, imagina. Aí funcionou no substrato? Porque a gente não tinha, né, equipamento. Então, realmente, assim, foram dificuldade, assim, muito grande, né, para conseguir, porque a chave é esse, né, o fornecimento da água realmente na medida certa, né. Sim. Mas que legal, adorei ver esses resultados com a casca in natura, né? Que realmente é muito mais sustentável, né? Porque o processo de carbonização também não é nada fácil, né? Então, que legal e parabéns. Tá bom, obrigada. Saudades de ti, Sueni. Ok. Mais alguém, pessoal? Não? Bom, professora Roberta, eu quero aqui agradecer muito pela sua disponibilidade, pela excelente aula que a senhora nos deu, mostrando aí seus resultados de pesquisa, muito interessante. E a gente, além de agradecido, né, a gente fica muito honrado, né, em poder contar com pessoas que dispõem aí do seu tempo para nos falar aí a respeito dos seus trabalhos de pesquisa. Tá? Muito obrigado, né? Obrigado aí pela presença de todos. Tá? Convido a todos aí para continuarem prestigiando as nossas apresentações, né? Sempre no início do mês, segunda-feira, às 19 horas. Quem não faz parte do nosso grupo de WhatsApp aí e gostaria de participar, por favor, faça contato conosco aí através do site da Ansub, né? E obrigado a todos aí pela presença e principalmente a professora Roberta aí pela sua excelente palestra. Muito obrigada, eu que agradeço a presença de todos, um forte abraço para vocês. Okay. Estou à disposição.